Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Olha, já estamos no ar com o programa Fator Agro, trazendo as principais notícias do setor que mais movimenta a economia do país. Confira as principais notícias de hoje. Brasil suspende a exportação de carne de aves para 44 países. A criação de peixes ornamentais, além de bonitos, também são uma alternativa de mercado pouco divulgada. Governo não garante anistia aos produtores rurais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E uma reportagem especial em homenagem ao Dia do Agricultor, direto do Amazonas, que se destaca pela produção de frutas e hortaliças. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre o clima tenso em propriedades rurais que foram invadidas, a exemplo do Paraná. Por lá, um grupo de indígenas reivindica cerca de 10% do território do estado. Por outro lado, o setor produtivo questiona a nacionalidade dos invasores e a ausência do estado para coibir as ações. Veja na reportagem. Em Guaíra e Terra Roxa, no nordeste do Paraná, há pelo menos 2 semanas, propriedades rurais foram invadidas por grupos que se autodenominam indígenas, mas a suspeita é que sejam paraguaios. No Mato Grosso do Sul, os municípios de Douradina e Carapó também foram cenários de conflitos, com ações de retomada por indígenas Guarani Kaiowá. Mas, segundo produtores, o grupo teria vindo do Paraguai, com o objetivo de ocupar terras. Os produtores rurais aqui da região de Douradina, no Mato Grosso do Sul. É uma situação que ali ao fundo você vê um grupo vindo do Paraguai invadiu uma propriedade rural aqui, né? E trouxe grande indignação para os produtores rurais aqui, né? Porque é uma terra que não está em desuso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Foi a recém-colhido aqui a plantação dessa localidade. E pessoas vindo, um grupo em torno de 30 pessoas, veio do Paraguai, né, fazendo aqui uma presença para que o direito de propriedade dessas pessoas que há décadas, há anos, né, essas pessoas que há décadas, há anos trabalham nessa terra, lavram essa terra, produzem riqueza para essa cidade, produzem riqueza para esse estado, sejam atendidos. Em Pontão, no Rio Grande do Sul, também há registros de confrontos com indígenas em um terreno público pertencente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Produtores rurais de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, fizeram nesta semana uma manifestação contra as recentes invasões de terras por indígenas na região. As prefeituras das 2 cidades revelam que houve um aumento considerável de invasões desde o início deste mês. E como o Congresso Nacional está de férias nesse período, aumenta a tensão nessas regiões. Representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos foram enviados para tentar mediar qualquer conflito. Segundo as pastas, mais de 22 famílias iniciaram a retomada de territórios e a justificativa seria porque a comunidade em que vivem já não comporta mais habitantes. A ação e o compromisso de Itaipu de começar a fazer essa regularização fundiária que está há anos pendente, né? Por mais que a gente saiba que muitas das pessoas da cidade acham que são paraguaios, que não são indígenas. No próximo dia 5 de agosto deve ter início os trabalhos de uma comissão de conciliação para tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Devem participar representantes das comunidades, do governo, estados e municípios, além de parlamentares. A conciliação acontece porque o Supremo Tribunal Federal declarou que o marco temporal aprovado no Congresso é inconstitucional. E ainda sobre o clima de insegurança jurídica, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, cobrou medidas efetivas por parte das autoridades e também que a lei do marco temporal seja cumprida. Dias difíceis, dias em que o direito de propriedade não é respeitado. Nós estamos vendo aqui no Paraná, na cidade de Terra Roxa e na cidade de Guaíra, invasões de propriedades por ditos indígenas que se julgam no direito de
reclamar sua identidade indígena e tentar desapropriar a propriedade dos outros, fazendo invasões completamente ilegais, fora de contexto e fora de propósito. A Itaipu dizendo que vai comprar as áreas, justo quando o ministro Fachin assume interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal, justamente o ministro Fachin que deu a canetada da outra vez, mandando demarcar as áreas aqui no oeste do Paraná. Verdadeiro absurdo, bem como no Mato Grosso do Sul, região de Douradina, com muitos conflitos em relação à invasão de propriedade privada. Nós não podemos aceitar, houve já uma audiência pública com o secretário de Segurança, com representantes das entidades, a Federação de Agricultura aqui do Estado, a ProSoja e outras entidades estão trabalhando fortemente para dar garantia jurídica aos produtores, apoio jurídico aos produtores. Eu tenho atuado bastante nessa área também, tentando auxiliar os nossos produtores para garantir o direito de propriedade. A lei que nós aprovamos está vigente, a lei está muito clara e proíbe a demarcação de áreas sem indenização prévia de terra nua e também de benfeitorias. É inclusive o reconhecimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a decisão do ministro Fachin que mandava demarcar as áreas aqui no Oeste. Então a gente precisa deixar muito claro que o direito de propriedade precisa ser respeitado. Oficiamos hoje pela FPA, com apoio dos nossos deputados e senadores, o ministro da Justiça que preste explicações sobre isso, bem como vamos aprovar uma proposta de fiscalização e controle na Comissão de Agricultura e também uma convocação para que haja essa explicação também na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para vocês terem uma ideia, a comissão de mediação criada pelo CNJ, a pedido do ministro Gilmar Mendes, sequer foi instalada e mesmo assim está sendo completamente desrespeitado o direito de propriedade. Produtores rurais que têm a posse legítima, a posse correta e são proprietários dessas áreas. Não podem, em pleno 2024, conviver ainda com essa insegurança, principalmente no direito de propriedade. Nós vamos atuar, custe o que custar, trabalhar até o fim para que seja garantido o direito de propriedade que está na nossa Constituição e precisa ser respeitado, seja em Terra Roxa, seja em Autônia, seja em Guaíra, seja em Douradina ou em qualquer lugar desse país. Nós não podemos aceitar usar de uma desculpa de etnia ou de povos originários para se apropriar da terra dos outros, quando a gente sabe que em muitos casos sequer brasileiros são. Tem Itaipu por trás disso, tem partido político por trás disso e nós não vamos ficar calados. Hora do nosso Giro de Notícias. O Brasil está prestes a alcançar um marco importante na melhoria das previsões climáticas com a aquisição de um novo supercomputador pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação publicou um edital para a compra da nova máquina, que promete aumentar significativamente a precisão das previsões de tempo e clima no país. Batizado de Monan, palavra que significa terra sem males em Tupi-Guarani, o supercomputador deve entrar em operação até o final do ano, oferecendo previsões de até 15 dias. A aquisição é fruto de uma parceria entre o Ministério, a Agência Espacial Norte-Americana e outras instituições internacionais. O principal diferencial do Monan será sua capacidade de integrar dados específicos da Amazônia, da Cordilheira dos Andes e da Patagônia nos modelos climáticos. Isso representa um avanço notável em comparação com os modelos atuais, que são adaptações de sistemas desenvolvidos para o hemisfério norte e não consideram com precisão as particularidades climáticas da América do Sul. E a Receita Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou a Operação Rei do Gado, uma mega operação que mira um esquema de sonegação fiscal e vendas fraudulentas de gado. A ação revelou um rombo de 1,4 bilhão de reais em movimentações financeiras, causando prejuízo de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Com a participação de centenas de agentes, a operação foi desencadeada simultaneamente nos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, desmantelando um esquema meticuloso que envolvia a falsificação de guias de trânsito animal e a emissão de notas fiscais fraudulentas. A gigante do agronegócio brasileiro, Suzano Papel e Celulose, anunciou a aquisição de 2 fábricas de papel cartão da Pactiv Evergreen, nos Estados Unidos. O negócio envolveu um investimento de 110 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões de reais na cotação atual. De acordo com a Suzano, o pagamento será realizado em dinheiro, à vista, no fechamento da operação. As fábricas adquiridas estão localizadas em Bluff, no Arkansas, e Waynesville, na Carolina do Norte.
Com essa operação, a Suzano passa a incorporar ao seu portfólio a capacidade de produzir 420 mil metros cúbicos de papel cartão, marcando a sua entrada no mercado norte-americano deste produto. A maior fonte de receita da empresa continua sendo a venda de celulose para o mercado externo, que gerou 8,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Com presença global, a Suzano já possuía, antes da aquisição, fábricas no Brasil e na Finlândia, além de escritórios em 10 países, incluindo Estados Unidos, Israel, Canadá, China, Singapura, Holanda e Áustria. A dica de ouro hoje é para os pecuaristas que vêm enfrentando uma baixa de preços da arroba do boi. E como lidar com esse momento difícil sem parar de produzir? Quem explica é o veterinário Eduardo Matoso. Bom dia, Berenice. Bom dia, telespectadores do Fato Agro. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre sistema de produção, né, o custo desse sistema e também a proteção desse sistema no mercado financeiro. Então, a pecuária vem passando por um ciclo intenso, né, um ciclo intenso de baixa, né, com preços hoje perto de 210 reais a arroba do boi. E a gente vê que assim, as fazendas que têm um sistema de produtivo bem definido, um sistema produtivo que ela consegue ter uma produção aceitável, dentro de custos aceitáveis, né? O produtor, cada vez mais, ele vai ter que buscar realmente a produtividade, né? Melhorando aí seus índices zootécnicos, né? Então, sei lá, se for uma recria engorda, né? O ganho médio diário, margem de arroba por hectare. Então, a gente vê que as fazendas que estão bem sabidas do seu sistema de produção, elas passam por esse momento com maior facilidade. E outro ponto importante, né? Hoje, é que esse ciclo mostrou para a gente que é preciso buscar uma proteção do caixa, né? Protegendo o mercado financeiro. Então, aí tem os modelos, né, de proteção, que pode ser via contrato futuro, via opções, né? Via ETF de boi. Então, o produtor ele vai precisar de começar a se inteirar mais sobre isso, porque esse ciclo ele está passando. Nós vamos agora entrar num momento de alta do ciclo, mas daqui 2 anos ou daqui 3 anos o ciclo vai se repetir e vai vir um momento de baixa novamente. Então, a gente precisa estar preparado para essa nova baixa, né? E principalmente ali no início da baixa, a gente tentar minimizar as perdas que ocorrem quanto ao caixa da fazenda. Porque o valor da arroba, ela cai muito. Então, nós saímos de uma arroba aí de 350 reais para uma arroba hoje de 220 reais, 200 reais, dependendo da praça. Então, é isso aí. É um sistema produtivo bem definido, né? Conhecido pelos seus agentes ali, né? E essa busca pela proteção do caixa da fazenda, né? Que é o financeiro da fazenda. Então, seria a nossa dica aí para surfar o próximo ciclo. E a gente muda de assunto agora e coloca em destaque a produção de milho no nosso país, que é o maior exportador global do grão. Você sabia que o milho tem 1.001 utilidades? Presente não só nos alimentos, como também na produção de plástico, roupas, tintas e até no etanol. Veja na reportagem de Alan Pitts. Você sabia que o milho brasileiro é consumido em mais de 140 países? Quem mais importa o produto é a China, e o milho é usado também em diversas áreas da indústria, como explica Glauber Silveira, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, Abramilho. Nós fomos o maior exportador de milho no ano passado, tá? Então isso é importante. É importante lembrar que o milho
é o grão mais produzido no mundo. Nós produzimos mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de milho, então a gente produz muito milho no mundo todo. O Brasil produz em torno aí de 10% do que se produz de milho no mundo, mas mesmo assim nós somos muito importantes porque somos um exportador muito importante, né? Que nós somos um país que produz alimentos e nosso consumo ele não é tão grande quanto é a nossa produção, e por isso nós nos tornamos, no ano passado, o maior exportador. Era os Estados Unidos. Esse ano nós devemos passar novamente para o segundo lugar nessa classificação. Os Estados Unidos deve voltar a ser o maior exportador. O Brasil se tornou tão importante porque quase nos Estados Unidos você tem uma safra só. Aqui no Brasil a gente tem 2 ou 3 safras. Então, bastante interessante. O milho é o único produto, o único grão, né? É plantado em todos os municípios do Brasil. Então, ele é um produto muito social. Então, ele mesmo, uma agricultura familiar, você vê o cara plantando milho. Então, a gente vai num sítio, tem um milhozinho plantado. Todo mundo quer plantar o milho para poder tirar ali, comer o milho verde, comer a pamonha, fazer um bolo de milho e assim por diante. E esse grãozinho amarelo tem 1001 utilidades, desde ração para animais até a produção de etanol de milho, um combustível renovável cada vez mais essencial. Você faz óleo, né? Daí você faz adjuvantes, né? Desse óleo você faz adjuvantes para agricultura, entra na fábrica de tintas, entra para esmaltes, entra na parte cosmética. Você faz, por exemplo, o etanol, né? Então você faz o etanol de cereais, que é utilizado para bebidas bem elaboradas, utilizado, por exemplo, em perfumes, né? Então, geralmente são álcools, né? Que são de cereais, que são bem puros, e plásticos, né? Que são feitos. E sem falar de quando você pega, no caso do milho, você tem aí, né, um monte, o fubá, tem feito em bolachas, né? Então, o uso do milho é uma coisa incrível, né? Mas os produtores de milho enfrentam um grande desafio, que é a armazenagem. Enquanto nos Estados Unidos eles armazenam uma safra e meia, o Brasil só tem 40% de capacidade de armazenagem, o que prejudica muito o setor. O déficit da nossa armazenagem é muito grande. Isso prejudica muito, porque causa muito desperdício, causa muita perda de tudo mais, e obriga o produtor a vender rapidamente, porque ele não tem onde colocar, onde armazenar esse milho. Então, esse realmente é uma das grandes dificuldades. Outra dificuldade é a questão de crédito, né? É a questão de custo de produção, a questão da logística também, que é muito ruim, e no Brasil ainda, que o nosso modal é rodoviário e não ferroviário. Isso prejudica, porque a gente poderia ter um modal diferente, ferroviário ficaria muito mais barato, ou mesmo hidroviário, como é nos outros países, como é na China. Pra você ter ideia, para você fazer, por exemplo, 2.000 quilômetros lá com milho na China, o custo é $20. Aqui no Brasil, para você fazer os mesmos 2.000 quilômetros, o custo é $60, custa 3 vezes mais. Então, a nossa competitividade cai demais com relação a isso. Outro grande desafio é a questão de pragas, né? Nós somos um país tropical, onde você tem uma gama enorme, né, de patógenos, seja de doenças, seja de pragas, seja de ervas daninhas, né? Como você passa num terreno baldio, por exemplo, aqui, você vê, está cheio de planta, cheio de gramíneas, cheio de ervas, enquanto que você vai, por exemplo, num terreno baldio nos Estados Unidos, ou num país que o clima é temperado, está limpo, né? Porque não cresce nada, porque tem gelo. Então, o Brasil vai ser um grande produtor do milho. E se você for pegar, por exemplo, hoje, os 2 países mais ricos e mais importantes do mundo, que é, no caso dos Estados Unidos e no caso da China, são os 2 países que mais produzem milho. Intervalo comercial e na volta a gente fala sobre o evento Rio Mais Agro e ainda as curiosidades sobre a criação de peixes ornamentais. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente fala agora sobre o Rio Mais Agro, que acontece entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. É o primeiro evento internacional dedicado ao agro na Cidade Maravilhosa. E é por isso que eu converso agora com o Carlos Favoreto, que tem mais informações. Bom dia, Carlos. Olá, é uma honra estar aqui com você, Berenice, no seu programa Fator Agro da TV A Crítica. Falar aqui de um tema tão importante, de um seminário que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, o Rio Mais Agro,
um foro internacional onde concilia as ciências agrárias com as ciências ambientais. Vai ser uma semana, do dia 29 de julho, segunda-feira, a 2 de agosto, sexta-feira, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Esse foro que concilia as ciências agrárias com as ciências ambientais e vai mostrar ao mundo que é possível e que é plenamente, tecnicamente necessário que você faça os seus produtos de forma sustentável e mostrar ao mundo que o Brasil é o país que está voltado para que tenhamos esse êxito em ter a produção sustentável, que é fazer o uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis, de tal sorte que as gerações futuras façam o mesmo. E a agricultura é importante porque nós, de fato, somos os maiores produtores agrícolas do mundo e nós temos essa incumbência de alimentar o planeta e vamos alimentar com produtos sustentáveis. Então, basicamente, nós temos aqui mais de 50 palestrantes. Esses 50 palestrantes vão ministrar essas palestras, sendo que 10 palestrantes internacionais, com destaque do Ratan Lal, na área de ciências agrárias, um prêmio Nobel em 2007, e a Céline Cousteau, a neta do lendário Jacques Cousteau, já na área ambiental, que vai falar sobre oceanos dentro do nosso foro. Então, é um foro que todos os dias vão ter palestras importantíssimas com a Embrapa junto com a gente. Então, é um evento que vai reunir o meio técnico-científico, onde aqui vamos expor todas as ideias, debates, mesas redondas e startups e outros elementos mais, e todos os dias terminando com um show acústico, já com a presença confirmada de Alan e Alex, de João Gabriel, de Almir Sater e da Paula Fernandes, que vão estar aqui conosco, encerrando cada foro, cada dia, nós temos uma atração musical. Então, venham para o Rio Mais Agro, vai ser uma experiência fantástica, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, preparada para receber a todos vocês. E o assunto agora é a moratória da soja, um pacto ambiental firmado há quase 20 anos e que limita o acesso de produtores de soja ao mercado de exportação. O assunto foi tema de debate no Congresso Nacional, que pretende abrir uma CPI para investigar a atuação de ONGs estrangeiras. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem analisar nos próximos dias um pedido para a abertura de uma CPI mista que pretende investigar a atuação das organizações não governamentais na implantação da moratória da soja no Brasil. O anúncio foi feito pela deputada federal Coronel Fernanda, de Mato Grosso, durante a audiência pública na Comissão de Agricultura. A deputada criticou a ausência no debate de representantes das organizações não governamentais, do Banco do Brasil e também dos ministros da Agricultura e do Meio Ambiente. Nós fizemos um convite para todas as instituições, Banco do Brasil, para ele explicar por que, senador Bogatti, que estão negando financiamento para os produtores que estão sendo embargados pela moratória. Porque é dinheiro público, eles não podem embargar. É o dinheiro que o governo federal deixa ali para os produtores buscarem financiamentos mais em conta. E instituições que nem fazem parte da estrutura governamental estão dizendo como é que deve ser utilizar esse dinheiro. É um absurdo isso. As ONGs informaram informalmente que elas não vão vir debater conosco. A moratória da soja nada mais é do que um acordo feito pela indústria de óleos vegetal em 2006 com o Grupo Europeu de Consumidores de Soja, com o objetivo de combater o desmatamento associado à produção de soja na Amazônia. Porém, a medida tem prejudicado até mesmo os produtores brasileiros que cumprem as determinações do Código Florestal. Representantes do setor, a exemplo da Associação dos Produtores de Soja do Brasil e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, participaram do debate que tem o objetivo de derrubar a moratória. Para o presidente da AproSoja de Mato Grosso e vice-presidente da AproSoja Brasil,
Lucas Costa Beber, é preciso defender a soberania nacional e as leis brasileiras, que são violadas por interesses estrangeiros. O nosso Código Ambiental, que foi criado em 2012, ele já enterraria a moratória da soja, porque ela nasceu com o pretexto de suprimir o desmatamento desacelerado dentro da Amazônia. Então, o código veio para suprimir. Temos que considerar que no bioma amazônico só pode explorar 20%, um quinto. Nós somos o único lugar do mundo, o único país do mundo que o produtor preserva áreas agricultáveis e mecanizáveis. Os nossos concorrentes que nos atacam, os quais essas ONGs estão a serviço, que não é pelo meio ambiente, é através de barreiras comerciais pintadas de verde, essas ONGs, esses países tentam travar o desenvolvimento do Brasil. Temos que lembrar ainda que a Amazônia, mais da metade dela já é protegida por áreas indígenas, há parques ecológicos nacionais que já protegem a Amazônia, e esses produtores que estão lá podem utilizar somente esses 20%, e não significa que todo esse 20% é agricultável e mecanizável. Então, esses números têm que ser levados para a sociedade e para o mundo para entenderem, porque da maneira que essas ONGs levam, parece que a gente quer queimar a Amazônia de ponta a ponta, acabar com tudo e transformar num deserto, e essa não é a verdade. Ao final da audiência, a deputada Coronel Fernanda colocou em votação a abertura de uma CPI mista da moratória da soja. A ideia é que em agosto, com o retorno das atividades no Congresso, as assinaturas dos parlamentares já sejam recolhidas para protocolar oficialmente um pedido de CPI para investigar as ONGs que atuam na moratória da soja. Uma nova frente fria está a caminho do Brasil e promete alterar o clima de diversas regiões do país. Originária da Argentina e do Uruguai, a massa de ar frio deve avançar e alcançar os 3 estados do sul no final deste mês, seguindo posteriormente para a região sudeste, onde vai provocar uma queda significativa na temperatura e chuvas acima da média. A incursão de ar frio terá uma trajetória marítima ao contrário do ocorrido no final do mês passado. No centro-oeste, os efeitos dessa massa de ar frio devem ser mínimos. Semelhante ao sul, o sudeste também vai experimentar uma breve influência do ar frio, com temperaturas voltando a subir logo em seguida. Enquanto isso, no extremo norte do país, abrangendo Roraima, Amapá e noroeste do Amazonas, as previsões indicam condições favoráveis para chuvas acima da média. Já no interior da região nordeste, que atualmente está em seu período seco, as chuvas devem permanecer próximas à média histórica. No entanto, a temperatura do ar deve ficar acima da média histórica devido à redução de precipitações. Os peixes ornamentais, além de bonitos, também são uma alternativa de mercado para os produtores. Quem traz todos os detalhes sobre como eles são criados aqui no Brasil é o repórter Alan Pitts. Pouca gente sabe, mas os peixes ornamentais são enquadrados na categoria de animais pet. A paixão por esses peixes tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo, despertando interesse tanto de quem quer ter um aquário em casa, quanto daqueles interessados em lucrar com a produção desses simpáticos peixes, como explica Fabrício Rezende, pesquisador da Embrapa. Aqui no Brasil, os peixes ornamentais mais difundidos no ramo da aquariofilia são os quinguios, né, que é aquele peixinho vermelho, peixe japonês, algumas pessoas denominam, com as suas diferentes variedades. A gente tem também o beta, que é muito comum, principalmente para aquários bem pequenos, em ambientes restritos, para criançada. Temos ainda outros peixes que são interessantes e para aquaristas um pouco mais experientes, né, que são os acarás, as molinésias, espadinhas, o gupe. Esses peixes que entram no rol aí da maior parte dos animais comercializados no ramo da aquariofilia. Além destas espécies, a gente teria também espécies com um grau de raridade maior, né, e menor volume de comercialização. Mas nem por isso deixa de ser interessante com a sua utilização no ramo pet. A exemplo, a gente teria aí os aruanãs, teria alguns carajiscos,
as carpas de Chiquigói, principalmente, né, que são animais que têm um valor agregado muito bom, e espécies de cascudos, arraias, e espécies mais raras, né, de ciclídeos, como os apistogramas. Quando um aquarista, um curioso, um interessado, traz um peixe para manter em casa, seria interessante que ele pegasse algumas informações com os lojistas, ou mesmo uma leitura rápida pela internet, principalmente em relação ao tamanho do ambiente em que esse animal vai ser mantido, qualidade de água e forma de alimentação desse animal. De forma mais grosseira, assim dizendo, a partir do momento que a gente eleva um grau de cuidado ou trabalha com espécies com refino maior, aí já passa a ser interessante o aquarista estudar sobre processos de ciclagem de nutrientes e processos de filtragem de água, tá? Para a manutenção desses peixes, e com foco sempre em qualidade ambiental, né? Bem-estar animal. Os peixes ornamentais encantam pela beleza e diversidade de cores. A piscicultura ornamental é um mercado emergente no Brasil. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, estima que houve um crescimento de 4% na população de peixes ornamentais no país entre 2021 e 2022, atingindo a marca de 22,2 milhões no último ano. Os peixes ornamentais também representam um mercado promissor para os produtores. É possível investir em peixes mais triviais, como a cará-bandeira, carpa colorida, gupe, e há também aqueles que se dedicam aos peixes ornamentais mais raros, como o aruanã prateado. Em todos os países consumidores, a gente teve uma elevação no número de produtores de peixes ornamentais para atender essas demandas internas, reduzindo o volume das transações internacionais. Mas voltando, o que a gente tem aqui no Brasil, o foco do produtor de peixes ornamentais brasileiro, a grande maioria deles, é tratar a produção de peixes ornamentais de alta demanda pelo mercado de aquariofilia nacional e com foco a atender peixes mais rústicos e mais comuns de serem encontrados. O início, né, do interessado até ele concretizar a preparação da sua piscicultura para a produção e abastecer o mercado envolve várias etapas. A primeira etapa seria o aporte de conhecimentos, né? A busca por informações de como se produzir os peixes que ele tem interesse e que são alvo do mercado que ele quer atender, fazer um benchmark, que seria conhecer pisciculturas, tanto de médio, pequeno, grande porte, que trabalham com peixes ornamentais. Seria interessante também a esse interessado conhecer os entrepostos de comercialização, os atacadistas principalmente, e distribuidores, para a partir daí ter a certeza de qual sistema de produção ele vai utilizar e de quais espécies ele efetivamente vai produzir para atender o mercado consumidor e com foco, é claro, dentro daquele estudo do que ele gostaria de ter, né, como retorno financeiro para a atividade dele. Vamos para mais um intervalo comercial e na volta a gente traz uma reportagem especial em homenagem ao Dia do Agricultor, direto do estado do Amazonas, que se destaca pela produção de frutas e hortaliças. É um minutinho, é o tempo de você tomar um café e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, na última semana foi comemorado o Dia do Agricultor. E o Amazonas é um estado que se destaca pela produção de frutas e hortaliças. E muito dessa produção vem do interior do estado, como o município de Iranduba. A Nádia Saldanha, da Crítica de Manaus, foi lá para mostrar um pouco da história de quem vive da agricultura familiar. Vamos ver? Eu vivo da agricultura desde criança, mas com 20 anos que eu comecei a trabalhar na agricultura, né? E aí o meu avô, meu tataravô,
e meus pais são agricultores e eu sou filha de agricultor. Meu pai trabalhava com a roça, milho, arroz, feijão, tudo. As coisas de comida era com nós. Dona Charlinha e seu Milton têm mais coisas em comum do que parece. Eles fazem parte dos mais de 2.200 agricultores familiares da comunidade Nova Geração de Cristo, no ramal do Laguinho, em Iranduba, no interior do Amazonas. Eu tenho uma mandala de verduras, né? Todo componente de verdura, legumes, verduras, né? Dentro desse componente, desde o pequeno até o grande, né? E eu também tenho galinheiro, plantas ornamentais, tenho também plantas condimentárias, também tenho plantas medicinais. Então eu tenho todo tipo de culturas. Hoje ela e a família seguem um sistema, que é uma atividade que uma puxa a outra. Dona Charlinha é uma produtora da agricultura tradicional, né? E a gente tinha um trabalho dentro do nosso sistema IDAM, que era trabalhar no sistema agroflorestal. E a partir desse momento a Charlinha se integrou dentro dessa atividade e hoje a gente desenvolve várias atividades aqui dentro da propriedade dela. Nesse sistema a gente deu um nome chamado de Xpita, que é um sistema que envolve todas as atividades da parte agroflorestal. Que é um sistema conhecido como SAFs, Sistemas Agroflorestais, que possuem alta capacidade para melhorar o meio ambiente. SAFs são vários tipos de culturas, né? Como açaí, café, cacau, o florestal no meio. Então é uma floresta com todo tipo de plantas, né? Então é copiando a natureza, o SAF. É todo tipo de planta num só plantio. E é claro que nós fomos conhecer de perto como funciona esse processo. Nós chegamos aqui no meliponário. É daqui que a dona Charlinha, junto com a família, também tira o sustento com a venda de mel e também do própolis, mas elas fazem parte de um processo importante para as hortaliças, né, dona Charlinha? Sim, ela faz o processo de polinização das plantas, né, lá no viveiro, lá na hortaliça, lá da mandala. Assim também como elas fazem nas laranjeiras, no limão, elas fazem também nos abacate, né, na pupunha. Então essas abelhas aqui, elas fazem a polinização dos urucu, né, de todas as fruteiras daqui. Então ela é importante para nós porque a gente tiramos o mel, o própolis dela, né, pra gente comercializar e pra gente também se alimentar, porque delas também a gente se alimenta. As abelhinhas é o trabalho dela na natureza. Elas vão na natureza e vão fecundando os frutos. Hoje nós só temos fruto devido das abelhas. Então elas fazem o papel delas na natureza. E ela é o papel mais importante, porque se não tivesse elas, como nós ia ter frutos para comer? E elas aqui, elas já estão fazendo mel. Eu vou abrir uma caixa aqui para vocês verem. Vamos lá. Agora nós vamos botar a mão na massa. Agora vamos tirar o mel. A gente vai experimentar na hora, né? E a gente vai experimentar na hora. É agora, assim? É, isso. Mete dentro desse potinho e puxa com força. Pode puxar que vem tudinho. Desculpa, meninas. Conseguiu? Tá bom. Já. Nossa, olha o tanto de mel. Quanto que elas produzem? Elas produzem 7 litros de mel. Só essa caixa aqui? Só essa caixa. E aí eu só tiro ela no período do verão, porque no inverno elas precisam se alimentar. Ah, então eu vim numa época boa, né? A senhora chegou na hora certa. Na hora certa. Agora nós estamos aqui no minhocário. E isso aqui tudo vira adubo, né? Vira. Esse aqui é o humus. Esse aqui já é o composto, né? Que é feito aqui na nossa propriedade com o esterco da cama da galinha, né? Que a gente faz o adubo e traz para cá já para esfriar, que ele fica lá na composteira esfriando. E aqui a gente prepara ele para pôr para minhoca. E aqui a minhoca já faz o adubo, o humus de minhoca. E ela precisa a planta de adubo mais forte, né? Para não usar o químico, a gente usa o humus da minhoca. Olha só como tá de minhoca. E conforme vai puxando, vai aparecendo as minhocas.
Olha como tá. Tá cheia, ó. Aqui, ó. Olha de minhoca aqui, ó, na compostagem. Essa aqui ela vai fazer adubação. Dona Charlinha é um exemplo de que é possível associar o desenvolvimento agrícola à recuperação e preservação de áreas florestais. Mas ela não faz nada sozinha. São várias mãos trabalhando juntas para dar conta de tantas frentes, sempre com o apoio, é claro, de especialistas. Mas ela não é a única agricultora dessa região. Vocês lembram do seu Milton? Ele também nasceu e cresceu cuidando e vivendo do que vem da terra. Conhecimento que foi passado de pai para filho. É do tempo que eu vivi na vida, todo tempo é agricultura. Que eu comecei a trabalhar, não tinha nem idade para trabalhar. Meu pai me botou para arrancar matinha de dentro do arroz, do tronco do arroz. Daí em volta é só agricultura, não tem mais outra coisa não. Aprendi trabalhando em cima da agricultura. É um processo que demora quase 3 meses. Cebola a gente arranca a torceira e desfia de fiapo por fiapo, sim, e planta aquele fiapozinho. É que ela vai prosperar. E hoje ele conta com a ajuda dos filhos. Somos 4, 2 filhos, 3 filhos e eu. E lá tem um que mudou para a vaza. Ele trabalha comigo também, aí se apaixonou pela vaza e foi embora. Então é aqui que o senhor passa a maior parte do seu dia? É. Entre os 6 da manhã e sai 11, entre 2 sai 5. Todo tempo é capinando, é arrancando, é plantando. O vojão é esse, é um pedaço bonito, graças a Deus. Quanto tem aqui de extensão? Tem 40 por 120. Todo plantado e capinado ainda. Não é nem só plantado. Se plantar e não capinado não adianta. É verdade. E aqui a gente tem cebolinha e... Tem cebolinha, cheiro verde ali na frente, banana por outro lado, macaxeira lá na frente, banana também, roça para fazer farinha. Aqui só não tem aquele horror de dinheiro, mas o resto a gente tem de tudo. É da agricultura que ele tinha o sustento da família, mas na verdade ela é muito mais que isso. Em alguns casos ela simboliza o recomeço, uma transformação de vida. Transformou porque hoje eu vejo a agricultura porque, assim, melhorou a minha saúde, melhorou a vida das minhas filhas. Hoje, né, com a agricultura, as minhas filhas estão fazendo faculdade, né, estão se graduando, né. E aí eu levo para a feira meus produtos, né, lá em casa, a mandala, né, que vai com todo tipo de verdura, né. E ali é uma verdura saudável, porque eu não estou trabalhando com químico, eu estou trabalhando com o que tem na natureza. Porque hoje eu posso oferecer, né, para as pessoas saúde. Rapaz, a agricultura, da onde eu vim, e vou ficar, né, debaixo do chão na agricultura. Para mim, quando eu tirei um tempo empregado, só dava para comer e meus filhos me pedindo as coisas. Hoje em dia, graças a meu dom Deus, com o meu esforço e a briga que eu faço todo santo dia, dá para me sustentar minha família. E esse mel, gente, fiquei com vontade. Ô, Nádia, traz um pouquinho aqui para mim também. E olha, no Rio de Janeiro, a produção de flores no estado tem se tornado destaque cada vez mais competitiva. O clima tanto das regiões metropolitana quanto da região serrana favorecem o desenvolvimento de diferentes espécies de flores tropicais. Veja na reportagem do Alan Pitts. As flores embelezam, perfumam e também podem ser um bom negócio. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Rio de Janeiro, Emater Rio, há expectativa de aumento de 15% na venda de flores em relação a 2023, gerando um impacto positivo para a economia estadual. O faturamento geral do setor gira em torno de 516 milhões de reais por ano. Reconhecido pelo turismo e pelas belezas naturais, o Rio de Janeiro tem se destacado também na produção de flores. Tanto é que o governo do estado lançou uma linha de crédito específica para incentivar ainda mais a produção local. Com o objetivo de impulsionar o mercado, o programa Florescer do governo do estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura do Rio,
disponibiliza um empréstimo com juros de 2% ao ano aos produtores de flores, como explica Nazaré Dias, gerente do programa Florescer. Desde 2002, nós começamos a trabalhar a cadeia produtiva de flores no Estado. Antes, o Estado não trabalhava com flores, só com a parte de alimentos. Daí, depois de 2002, nós começamos a trabalhar essa cadeia, já existia no Estado, não tão profissionalizada como está hoje. Quando nós começamos a trabalhar a floricultura só trabalhava com rosas e com palmas. Hoje tem um mercado muito diversificado. Hoje nós produzimos uma gama muito grande de produtos, tanto de flores tropicais, que é na região metropolitana, quanto na região serrana, que concentra o maior número de produtores nossos do Estado. Hoje, no Estado, nós temos 910 produtores. Só na região metropolitana, nós temos em torno de mais de 300 produtores. Tudo isso para modernizar cada vez mais a nossa floricultura e tornar o nosso produtor mais competitivo. Então, hoje, nós já temos no Estado do Rio produtores que pagam royalties. E dentro da floricultura, as novas variedades, os novos cultivares, eles vêm de São Paulo com royalties, as mudas vêm com royalties. E já temos produtores já financiando essa produção, já pagando royalties e dando uma melhor qualidade ao seu produto e ganhando no mercado uma fatia muito grande desse mercado. Porque os decoradores, eles querem um produto de qualidade, com boa durabilidade, variedade de cores. Isso hoje nós temos no estado do Rio. E é hora de fazer mais um giro de notícias. As exportações de peixes de cultivo crescem 72% no segundo trimestre de 2024. O volume comercializado no semestre representa 96% de toda a exportação de 2023. Os dados são do Informativo do Comércio Exterior da Piscicultura da Embrapa, em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura Peixe BR. Com um crescimento de 72% em relação ao primeiro trimestre, o faturamento entre abril e junho atingiu 23,7 milhões de dólares. Destaque para a tilápia, que representa 92% do total. O principal destino dos peixes brasileiros foram os Estados Unidos, que receberam 87% das exportações. Ao todo, foram exportadas 3.332 toneladas, 89% a mais do que no mesmo período do ano passado. A espécie preferida dos norte-americanos foi a tilápia, seguida pelo tambaqui. Na sequência, aparecem Peru, China, Japão e Taiwan como maiores importadores. O estado do Paraná segue como maior exportador. No segundo trimestre, foram 9,8 milhões de dólares. Em seguida, vem São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. Está suspensa temporariamente a exportação de produtos avícolas para 44 países, após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em um estabelecimento de produção avícola comercial no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. A doença de Newcastle é causada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça nesses animais. Os últimos casos no Brasil haviam sido registrados em 2006. A medida de suspensão é preventiva e atende aos certificados sanitários internacionais de transparência. O Ministério da Agricultura informou que testes apontaram que se trata de um caso isolado e a população não deve se preocupar, podendo consumir carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada, já que os produtos são inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial e permanecem seguros. O governo federal está preparando uma medida provisória para a repactuação de dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados pelas inundações, sem incluir a anistia total de débitos. A iniciativa foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A proposta prevê concessão de descontos nas parcelas dos financiamentos, estabelecendo limites de valores.
Ao todo, o governo estima que os produtores gaúchos afetados pelas enchentes têm um saldo de pouco mais de 10 bilhões de reais em prestações com vencimento neste ano. O deputado federal Zuco, do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para garantir a anistia para os produtores rurais, porém o Senado barrou a proposta. Uma das justificativas para essa decisão é a necessidade de evitar criar uma medida injusta com a população urbana, que também foi fortemente afetada pelas inundações. O governo justifica ainda que parte dos produtores, apesar dos prejuízos, ainda deve conseguir cumprir com seus compromissos financeiros. O Planalto alega também que, ao longo dos últimos anos de seca, a União já aportou recursos significativos ao Estado, além do que perdoar as dívidas do povo gaúcho pode impactar futuramente no orçamento da União. O texto da MP pode sofrer alterações até a sua publicação, prevista para o dia 30 de julho, incluindo ou não a possibilidade de anistia. Vamos conferir o que acontece no país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Rio Mais Agro, de 29 de julho a 2 de agosto no Rio de Janeiro. Será o primeiro evento internacional do agro realizado na Cidade Maravilhosa. O objetivo é ser um fórum internacional de sustentabilidade, reunindo as cadeias produtivas do agronegócio e trazendo diversos especialistas do Brasil e do mundo. De 31 de julho a 3 de agosto, acontece a Tecnoalta, em Alta Floresta, Mato Grosso. Diversas empresas estarão expondo novas tecnologias em máquinas, implementos e equipamentos para produtores rurais e pecuaristas. Em 2023, o evento recebeu mais de 10 mil visitantes, gerando mais de 360 milhões de reais em negócios. A 57ª edição da Feira Agropecuária de Paragominas, Agropec, acontece de 10 a 18 de agosto no Pará. Além dos estandes de negócios, o evento vai contar com diversos shows. E de 31 de julho a 4 de agosto, acontece a 50ª Festa do Peão de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Haverá montaria em touros e grandes atrações musicais. É evento que não acaba mais, hein? O programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. E na semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Para rever essas e outras reportagens inéditas, se inscreva no nosso canal, Programa Fator Agro, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma das nossas atualizações. Uma ótima semana para você!